Bate-papo. Em contato conosco, o Pablo Souto Palma, ele é da cidade de Estrela e hoje secretário executivo do Gabinete de Crise Climática do Rio Grande do Sul. Pablo, bom dia, prazer falar contigo. Bom dia, Aline. Bom dia, Moisés. Bom dia. Ouvintes da Rádio Independente. É sempre um prazer poder falar aí com o pessoal do Vale do Taquari, especialmente para mim aí que sou da cidade de Estrela. Pablo, eu começo lhe perguntando de forma didática para nossa audiência o que faz o Gabinete de Crise Climática. Certo. Depois dos últimos eventos que aconteceram, especialmente aí no Vale do Taquari, o governo do estado entendeu que havia necessidade de se criar uma estrutura que alinhasse, que tivesse a condição de juntar todos os atores que participaram desse processo, né, do processo de recuperação, do processo de atendimento, desde o início do desastre até o final, para que a gente tivesse dentro do estado do Rio Grande do Sul um fluxo de processo que fosse pensado e que fosse atento às questões que vêm sendo mais recorrentes em relação aos eventos climáticos extremos. Então, basicamente, a gente vai ter uma estrutura dentro do estado de pessoas do estado e pessoas de fora do estado pensando esses problemas e propondo soluções e ações integradas com a sociedade, obviamente, e mais atualizadas as tecnologias e os processos de hoje para que a gente responda a esses eventos de forma mais rápida. Pablo, qual é o tipo de organização que tu encontra aí? Qual é a avaliação que tu faz num primeiro momento? A gente sabe que o trabalho começou há pouco tempo, mas qual é a avaliação que tu fazes? Moisés, o trabalho que o Estado faz ele é um trabalho bastante efetivo. A gente tem uma sala de situação que foi montada especificamente para isso. Então, a gente tem pessoas dedicadas 24 horas por dia para fazer a previsão do tempo, para fazer a previsão do que vai acontecer em relação, obviamente, ao tempo e entregar informações para a Defesa Civil, que é o nosso ponta de lança. Então, entrega a informação para a Defesa Civil, para a Defesa Civil entregar a informação para a Defesa Civil Municipal para que ela se prepare da melhor maneira possível. E além disso, né, vamos dizer que essa seja talvez a coisa mais visível dentro da estrutura do Estado para esse tipo de ação, né? Tem uma série de ações que são tocadas por diversas secretarias, né? E de vez em quando a gente não consegue enxergar quando a gente pensa nesse tipo de evento. Então a gente tem aqui dentro da Secretaria do Meio Ambiente, por exemplo, a gente tem um setor que lida com a questão dos animais, né? Dos pets, que sofrem nesse tipo de evento. Só para te ter uma ideia, né, Moisés e Aline, como as coisas são grandes, né? Então a gente tem dentro da saúde, dentro da agricultura, a gente tem um programa que o governador lançou há pouco tempo atrás, incentivando e facilitando e entregando recursos para corretivos de solo, justamente para atender a área da agricultura. Então, só nessa pequeno momento que eu falei de animais, agricultura, saúde, educação. Então, vejam, é um tema transversal, ele passa por pelo menos 12 das secretarias do Estado de forma direta, um tipo de evento como esse, e o pensar esses eventos futuros. Pablo, uma pauta que foi extremamente recorrente lá na situação de setembro, na enchente catastrófica que vivenciamos com grande impacto na região, e depois a gente já percebeu um movimento diferente para a situação que aconteceu em novembro, era este ruído de comunicação entre a Defesa Civil do Estado e a Defesa Civil dos municípios. Esta não é uma afirmação minha, nós aqui caminhamos muito intensamente lá em setembro e depois vivenciamos a realidade em todos os municípios e a cada pergunta que fizemos à Defesa Civil dos municípios, a resposta era a mesma. Uma informação que veio tardia ou que veio com dificuldade de entendimento, e aqui nós não estamos entrando no mérito do profissional dos municípios que recebia essa informação, se eles estavam ou não preparados para isso, mas sim na forma que ele recebia essa informação antecipada. Você menciona aqui a sala de situação que trabalha com, entre
outras ferramentas com a própria previsão. Isso mudou, Pablo? Isso vai mudar, vai seguir ampliando, porque a gente passou pelas enchentes, agora vivenciamos outras situações como os temporais de janeiro, temos um alerta para essa semana de temporais. O que mudou nesse sentido de comunicação, de diminuir ruídos de comunicação e ela ser assertiva e de forma antecipada? Claro. É sempre bom lembrar que a previsão, né, e vocês acabaram de dar a previsão aí do Estado, ela é, como o próprio nome diz, ela é uma previsão. Então, quanto mais perto do evento, a informação mais próxima da realidade é, né? Então, a gente vai se preparando com informações que vão se confirmando ou não com o tempo e a gente vai agindo conforme aquelas ações. Aí no Vale do Taquari, nós todos vivemos isso, né? Nós tivemos um problema, assim, falar muito de forma particular, e vocês viveram isso, que é como que as pessoas tiveram dificuldade de receber a informação, seja pela falta de energia elétrica, seja pela falta do sinal da telefonia, e essa é uma das ações prioritárias, que a gente tenha uma estrutura, né, física, né, seja da telefonia ou seja da energia, a gente tenha, junto dessas concessionárias de serviços públicos, que a gente tenha a capacidade de, quando de um evento desses, né, a gente tenha uma segurança para que essa disponibilidade de informação chegue. Então, passa também um pouco, né, pelo treinamento contínuo das pessoas envolvidas no processo, mas passa também por uma conversa com as concessionárias desses serviços públicos, para que a gente tenha, junto com eles, a construção de um modelo com mais segurança para entregar as ferramentas, porque não adianta a gente ter informação, como tivemos, né, e não conseguir entregar para quem, de fato, necessita lá na ponta. Pablo, a gente tem conversado bastante e nós já fizemos essa pergunta principalmente para o governador em pelo menos 2 ou 3 oportunidades bem diferentes em relação à velocidade. A termos um monitoramento e de forma mais rápida, mas que ele seja eficiente, dentro disso que a Aline falava. E sempre que a gente pede um prazo, me parece que se coloca um novo prazo. Tu é nativo aqui da região, tu és de Estrela, conhece bem o Vale do Taquari, e tu sabe que não pode ficar somente a cargo da Independente pelo sinal sonoro dela do plantão, toda a responsabilidade em muitos momentos de passar uma informação com credibilidade e chegar muito perto daquele número que a gente projeta em eventos diferentes. Tem prazo, isso dá para resolver em meio ano, será somente até o ano que vem? O que tu enxerga nesse cenário de resolução? E daí eu acho que tu toca num ponto importante, é previsão, mas de um monitoramento que vai deixar o público um pouco, não tranquilo, mas um pouco mais perto daquilo que a gente acha que é o viável e daquela informação que a gente vai realmente receber no smartphone, receber no celular, receber no sinal sonoro, porque se fala muito, não, a gente vai colocar um sinal sonoro, a gente vai mandar mensagem de WhatsApp, a gente vai avisar através da Defesa Civil dos municípios. Tudo isso é muito importante, mas na prática a gente não enxerga essa solução a médio prazo e somente a longo prazo. Como é que faz para diminuir isso e resolver, não de uma vez por todas, mas pelo menos parcialmente esse problema? De concreto, o que a gente tem hoje, Moisés? A gente tem a Defesa Civil contratou um serviço de um novo radar, e esse novo radar ele já está em fase de tramitação para sua construção. E isso, apesar da gente falar de segurança, é um motivo de dar um pouco mais de segurança na previsão. A gente vai ter uma previsão mais assertiva. Mas isso, obviamente, não é o único fator que é o que, vamos dizer, a percepção pública busca na solução do Estado, né? A opinião pública, né? E nós, como moradores daí, também gostaríamos, obviamente, de ter os controles efetivos sobre todas as ações do rio. Mas o monitoramento, esse que a gente fala de sonoro, o monitoramento de cota a cota, né? Que se tem assim uma precisão de se dizer, ó, daqui a 1 hora o rio vai levantar mais 1 metro, mais 10 centímetros, mais 20 centímetros. Esse passa por uma série de estudos e assim o serviço público, né, ele tem
alguma necessidade de alguns trâmites. Imagino que isso seja também na palavra do governador e de outros entes políticos que passaram por aqui, que eles precisam de cumprir algumas etapas. Elas nem sempre são controladas, ou nem sempre são determinadas de antemão quanto tempo isso demora. Acontece, assim, para o bom, para o bem e para o mal nosso, que mais de um ente está trabalhando em tentar resolver o problema do Vale do Taquari especificamente, né? Então, o Estado, junto dessa questão do radar, que vai ser colocado para previsão não só do Vale, mas de todo o Estado, também nós temos o Serviço Geológico do Brasil, que está em campo hoje, provavelmente na cidade de Estrela, talvez na semana passada, eu não tenho certeza absoluta do cronograma deles, já fazendo um levantamento que vai servir de base a um aprimoramento do sistema de alerta. Junto disso, também nós temos alguns outros estudos do DENIT, né, que tem uma questão mais da dragagem, né, especialmente em relação até o Porto de Estrela, mas nós temos mais de um órgão trabalhando na resolução desse problema. Então, um grande desafio nosso, né, é juntar todas essas informações para que a gente entregue para a sociedade um produto com melhor qualidade. Então, como nem todas as ações, Aline e Moisés, elas dependem do Estado, então algumas conexões que a gente precisa fazer, a gente não tem certeza do tempo, porque nem todo o tempo é nosso. Mas nós estamos, assim, especificamente em relação a ações nossas, nós estamos aqui lançando em termos de referência, provavelmente até o fim do mês que vem, que vai também tratar da contratação de estudos mais específicos para a modelagem da bacia do Vale do Taquari. Pablo, uma preocupação que a gente tem, e a gente entende que esses prazos não são rápidos, dar data é difícil, essa talvez seja uma previsão tão difícil quanto a própria previsão do tempo, é o monitoramento do rio quando a coisa começa a acontecer. É isso que o Moisés se referia, de não ficar só aqui na palavra, por exemplo, da Rádio Independente, que não só é pioneira, mas faz isso com uma entrega intensa para a sua comunidade em dias de alerta. O que nos preocupa, muitas coisas nos preocupam, né? Esse alerta de forma antecipada, esse se comunicar com os municípios e seguir se comunicando com a imprensa, porque nada adianta não comunicar o município e não comunicar a imprensa, e a gente sabe que aqui a Rádio Independente, de modo especial, o rádio chega de forma mais rápida, onde outras comunicações ainda não chegam. Mas, Pablo, nós temos um problema que você vivenciou com as enchentes aqui, que é lá pelas tantas a gente já não sabe mais se o rio está subindo em Encantado, se vai, até quando vai subir em Estrela. E a gente faz aqui referência às metragens de setembro e de novembro, mas a gente sabe que elas não são precisas, porque lá pelas tantas a gente já não tinha mais norte, né? E para as pessoas que... Você imagina, né, que quem cresceu na enchente estava surpreendido, surpreso, apavorado com o que estava acontecendo, sabendo quanto que o rio subia em Encantado, quanto que bota na cidade de Estrela e quando que eu tenho que sair da minha casa. Não tendo essa referência, é o caos instaurado. E aí, sem as comunicações que você se referia agora há pouco, fica pior ainda. Então, eu me preocupo da seguinte forma, Pablo. Nós estamos no final de março. Quando chega ali junho, julho, agosto, né, e de forma intensa em setembro, nós somos uma região margeada pelo rio, a gente vive enchente. Se não catastrófica como foi em setembro, mas também em setembro eu ouvia de profissionais da área dizendo que não aconteceria tão logo, e em novembro a gente viveu de novo. Sem referência da metragem quando a enchente está acontecendo. Este, Pablo, acaba sendo uma demanda que a gente precisa resolver um pouco mais rápido para saber a forma, aliás, que o rio está se comportando quando a enchente está acontecendo? Hoje a gente tem a CPRM, né, que é o Serviço Geológico do Brasil, ela faz esse serviço, né? Pablo, Talvez não, só te interrompendo, Pablo, claro, nas ocasiões mencionadas, né, setembro e também novembro, nós tivemos uma sim, instabilidade nesse serviço. Eu sou claro, sabedora que foram situações verdade, gravíssimas, né? Mas me verdade, preocupa essa instabilidade se nós tivermos um cenário verdade, logo ali. E em Estrela claro, funciona só até a cota 27,5. Isso, Pablo, verdade. essa também é a nossa referência. Né? Sim. Então, essa talvez é a nossa prioridade junto com a CPRM, como eu Uhum. falei antes, né? Que a gente consiga, junto com eles, esses que não são problemas estruturais, são problemas que eles são, não vou dizer facilmente, né? Apesar de já ter dito, mas são problemas que eles podem ser priorizados nessa questão.
Então, essa é uma das buscas para que a gente tenha esse monitoramento nível a nível, né, junto com a nossa previsão, de uma forma com um pouco mais de, como eu vou dizer a palavra, mas que a gente tenha um pouco mais de sinergia de esforços entre o Estado, a CPRM, para conseguir entregar esse dado mais capilarizado possível. E, obviamente, né, vai aqui um agradecimento do Estado ao serviço que vocês prestam, né? Muitos dos, muito do desastre é evitado pelo papel do rádio, né? Especialmente aí da Independente, que é um dos pilares ali dentro do monitoramento e do alerta. Independente das sirenes, né? O rádio segue cumprindo um papel muito importante nisso aí. Mas retornando ao ponto da CPRM e das questões do nível a nível, obviamente que como aquele foi um evento fora da curva, algumas coisas não estavam dimensionadas para aquilo. Uma das buscas iniciais, que eu imagino que em breve vai estar atendida, é que esse sistema tenha uma capacidade de resposta que aquele não teve naquele momento. Isso eu imagino que seja uma demanda mais simples e rápida de se resolver. Importante. Pablo, a gente vibra aqui quando alguém da região integra, né, o governo do estado. Te desejamos aqui muito sucesso. A gente vai voltar a conversar sem dúvida alguma. E a Rádio Independente fica à tua disposição para que a gente continue dialogando e conversando e tentando juntos, né? Nós temos pautas importantes sempre. E se de alguma maneira a gente conseguir contribuir com alguma sugestão, a gente vai sem dúvida alguma. Tá bom, Pablo? Muito obrigado. Obrigado, Moisés. Obrigado, Aline. Sigo à disposição, seja aqui no Governo do Estado ou em Estrela. Um abraço a todos. Abração, 9:02 agora, 25,4 a temperatura. Tá aí, Aline Silva. Pelo menos até o final do mês ele já deu um prazo que uma primeira parte, né? Um primeiro processo termina. E daí começa um próximo. É uma luz. É uma luz, por mais que não tenha um prazo assim tão definitivo, nós temos pressa, né, Aline? Nós temos pressa, nós não podemos acreditar que não vai acontecer de novo, nós não podemos ficar com essa certeza de que temos muito tempo. Existem coisas que nós sabemos que são demoradas. Ninguém aqui vive num conto de fadas achando que as coisas vão acontecer da noite para o dia. A gente aqui está falando de estudos, de contratação de serviços, de licitação, envolve... Todo mundo sabe que o processo é tortuoso. Mas nós não podemos chegar numa madrugada de enchente e não ter referência da leitura do rio. Isso é inadmissível. Quando nós terminamos naquele domingo a cobertura da enchente catastrófica de setembro, depois de estar no ar com todas as emissoras do Grupo Independente 24 horas por dia falando só de enchente, eu fazia esse mesmo questionamento a órgãos oficiais. E a resposta era: nós não podemos achar que a todo instante nós teremos uma enchente catastrófica. De fato, a de novembro não teve a característica da violência das águas, mas o nível do rio foi praticamente o mesmo. Era óbvio que de setembro para novembro as coisas não mudariam, claro, somos sabedores, era o caos, mas nós temos 6 meses completados dessa tragédia. E nós temos um inverno batendo a nossa porta. E é raríssimo passarmos por esta temporada sem enchente. Então, nós não podemos ficar, Moisés, ligando para o prefeito de Encantado e perguntando: prefeito, o senhor acha que o rio está subindo aí ainda? Você acha que o pessoal deve subir na mesa ou fica no sofá? Porque caso o senhor ache que o rio está subindo em Encantado, nós vamos noticiar aqui que ele vai seguir subindo em Estrela, porque nós estávamos sem referência. Então, é bom termos o Pablo lá, é um contato nosso, é daqui, vai estreitar esta relação, mas nós vamos continuar e ligando para o Pablo sempre, né, semanalmente, se for o caso, perguntando sobre as datas. Nós vamos seguir cobrando para que o sistema do CPRM funcione de forma mais assertiva possível, para que o alerta seja emitido de forma mais rápida possível e de forma assertiva, evitando ruídos de comunicação. Esse escalonamento de informação precisa funcionar de forma muito assertiva, né? Quando nós temos um alerta, por exemplo. E que todos estejamos também entendedores do que são alertas. Alertas são um sinal para ficarmos
com o radar ligado. Nem sempre vai confirmar, que bom que não confirma, porque daí eu vou fazer meia culpa agora aqui com as pessoas, né? No nosso caso, com a nossa audiência. A gente aqui alerta o fim do mundo, ele não se confirma, as pessoas também ficam nos cobrando nesse aspecto. A Estael Cias, da Metsul, Moisés, fez um vídeo domingo sobre a editoria do clima, em que ela fala 2 minutos só sobre isso. Ela fala, gente, aqui a gente trabalha com previsão, é trabalho sério. É previsão, às vezes se confirma, que foi o que aconteceu em setembro, às vezes não se confirma. Então também a gente tem que, agora aqui estou fazendo advogada, né, para os dois lados, porque alerta também tem essa característica. Pode não se confirmar e quando não se confirma, que bom. Agora, de tudo isso, o que mais me preocupa a curto prazo é se começar a chover e tivermos uma enchente e não termos a referência do quão o rio está subindo em alguns pontos e o reflexo aqui na cidade de Estrela.